Um grande salve, galera. Professora Poli da hora. Ó, tô com a mesma blusa, hein? É isso mesmo, que aqui a gente grava um monte no dia. Vamos lá, meus amores, colocação pronominal. Vocês já tiveram dúvida na hora de escrever uma redação? Onde você posiciona o pronome oblíquo? Prof, já, por exemplo, os homens se arrependeram ou os homens arrependeram-se de seus feitos contra a natureza? O governo se manifestou ou o governo manifestou-se contrário? Já tiveram essa dúvida? A gente vai tirar tudo agora em colocação pronominal. Mas primeiro, gente, quais são os pronomes que nós vamos alocar em relação aos verbos? Os oblíquos átonos, o me, tc, nos vos, o, a, lhe e os plurais. Beleza? Tranquilos, meus amores, colocação pronominal com a professora Poli da hora. Mas primeiro, vamos entender a posição dos pronomes, tá? Próclise, mesóclise e ênclise são os três fenômenos que a gente tem de colocação pronominal. A próclise consiste em deixar o pronome o quê? Antes do verbo. Cuidado pra você não pensar em pró e achar que é depois. Eu não sei porquê, mas alguns fazem essa estranha analogia. Mas pronome, né? O pronome ele vai ficar o quê? Antes do verbo. Aqui, ó, antes. Você tem o T aqui e ele tá antes do verbo. Ó, o verbo. Pronome antes. Ênclise, o pronome fica o quê? Depois do verbo. Maravilhoso. Amo-te. Ó, o verbo amar. E o T tá depois. E meso, ele fica onde, gente? No meio. Como assim no meio, prof? Tira o T dali. Vamos tirar o T. Emenda. Adorarei. Não é isso que você tem? Aí você quebra o verbo no AR. Ali, ó. ER. Você quebra no R. Enfia o pronome e bota o resto da desinência. Adorar-te-ei. Então, pronome no meio do verbo. Ó o verbo aqui, ó. Isso é mesóclise. Prof, então aleatoriamente eu posso usar qualquer um? Não. Existem as regras de colocação pronominal. Quando você vai usar a próclise, a ênclise e a mesóclise. E aí eu te falo o seguinte, olha que interessante. A língua portuguesa falada no Brasil, ela é proclítica, ou seja, ela tem a tendência em colocar os pronomes antes do verbo. Nos casos em que a gente pode e até nos casos em que a gente o quê, gente? Não pode, ok? Cuidado, porque a regra principal de colocação pronominal é: eu não posso começar a frase com o pronome oblíquo átono. E isso contrasta com o que a gente usa na oralidade. Porque direto a gente vira pro amor e fala o quê? Te amo, né? Te amo. Direto a gente vira pro amigo e fala: me empresta o lápis. Me empresta o lápis. Tá vendo? Direto a gente ou se arrependeu. Peraí, você não pode, para o português padrão, começar. Essa é a regra mor, principal de colocação pronominal. Não se começa frase, oração com pronome oblíquo átono, ok? E aí, o que a gente vai ver? Quando é o caso de cada um? Vamos começar aqui com a próclise, tá? Porque ela é a mais complicadinha, que tem mais regra, porque ela vai precisar das partículas atrativas. Lembra o pronome antes do verbo. Primeiro a gente vai ver a colocação dos pronomes em relação a um verbo e depois em locuções verbais. Prof, como assim? Na próclise, eu preciso das chamadas partículas atrativas, ou fatores de próclise, ou palavras atrativas. Como o nome já é bem sugestivo, são palavras que vão puxar o pronome para antes do verbo. Por exemplo, prof, palavra negativa. Vamos colocar aqui de azul, ó. Palavra negativa. Ok? Vou abreviar. Palavra negativa. Então, você tem aqui, ó, exemplo, não, a palavra negativa ali, ó, vai puxar. Não pode ser não amo-te. Tem que ser não te amo. Então, não tá puxando esse T para antes do verbo amar. Entenderam a lógica? Que mais, prof? Advérbio. Vamos botar. Ó o advérbio de lugar aqui, ó. De tempo. Ontem me viram na rua. Gentilmente se retirou. Gentilmente se retirou. Me viram na rua. Agora, gente, quando o advérbio é pequenininho, a vírgula aqui não é opcional.
Se você optar por colocar uma vírgula aqui, aí o pronome não pode ficar ali. Ele tem que ficar para depois do verbo, tá? Ontem viram-me na rua. Porque aí vai ser caso de ênclise que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o advérbio vai puxar se eu não tiver uma vírgula ali, nesses casos opcionais. Aí ele tem que puxar. Gentilmente se retirou. Agora, gentilmente, vírgula, retirou-se. Ok? Vamos para a próxima. Vamos pegar aqui o ontem, puxando o meio. Vamos pegar aqui a conjunção. Conjunção subordinativa. São todas as conjunções das orações subordinadas. Aí você vai abrir a gramática e você vai estudar as conjunções subordinadas adverbiais. Lembra lá, ó? O porquê introduzindo adverbial causal, o segundo conforme introduzindo a conformativa, o ser causal, o caso, desculpa, o ser condicional via de regra, todas as conjunções causais, todas as conjunções das 9 orações subordinadas adverbiais puxam obrigatoriamente, ok? E a conjunção integrante, você que é terceiro ano, você já sabe o que é conjunção integrante, da oração substantiva, que também é subordinada. Então, são as conjunções subordinativas. As coordenativas não são partículas atrativas. Por exemplo, da coordenada aditivo e, entende? Não é fator de próclise, somente conjunção subordinativa. E todo o campo de subordinação dentro da oração subordinada é próclise. Não é só a conjunção, tá? Dentro das orações subordinadas, a gente usa o que, gente? Próclise. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar uma subordinada adverbial. Quando me viram, ó lá, a oração. Aí, essa conjunção da adverbial temporal vai puxar este me. Quando me viram, saí correndo. Saí correndo. Ok? Outro que vai puxar, pronome relativo. Pronome relativo que introduz as orações adjetivas. É o que, o qual, a qual, o que, porque tem muitas funções. Mas toda vez que o que puder ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, vai puxar. Inclusive, gente, bateu o olho, viu o que? Ele puxa, ok? Então, vamos lá. Este é o curso que ou o qual me faz feliz. Você não pode nunca colocar depois. Este é o curso que faz-me feliz. O som fica até estranho, né? Fica disfônico. Pronome demonstrativo. Esse, esta, estes, estas, isso. Então, ó, isso nos fez bem, tá? Não pode ser isso fez-nos bem, isso fez-me bem, isso fez-te bem. Não, isso me fez bem, isso te fez bem, isso nos fez bem. Pronome demonstrativo vai puxar. Pronome indefinido. Ninguém, alguém, nenhum, algum, todo, nada. Todos se entenderam. Ninguém me escutou, ninguém vos escuta. Tudo se resolverá. Beleza? Quando eu tiver em mais gerúndio, em se tratando, opa, ficou feio aqui. Em se tratando, olha lá o gerúndio. Em se tratando. Não pode ser em tratando-se, tem que ser o quê? Em se tratando de Universidade Federal, eu sei tudo. Em se tratando. Beleza? Então, toda vez que tiver o em se propondo uma solução para a problemática, em se destacando os pontos relevantes, fulcrais, então o em vai puxar o se. Quando eu tiver ali um verbo, olha lá, o NDO, gerúndio. Show de bola? Oração interrogativa.
Quando você fala assim, ó, quem me chamou? Nem rola, né? Você fala, quem chamou-me? Não, quem me chamou? Vamos botar a câmera pra cima agora. Quem me chamou? Oração de desejo. Opa, oração de desejo. Vou botar aqui pequenininho. Deus te guie. Tá vendo? Deus te guie. Deus te abençoe. Olha lá o pronome ter antes do verbo guiar. Entenderam a lógica? Então, a gente tem estes fatores aqui de próclise obrigatória. Tá bom? Gente, só pra gente, daqui a pouco, você pegar o link. Substantivo tá aqui, com partícula atrativa? Você tá vendo substantivo aqui? Não. Você tá vendo pronome pessoal aqui? O eu, tu, ele, nós, vós, eles? Não. Então, segura, essa tem informação. Vamos aqui agora para aqui as orações de próclise, né? Agora vamos para ênclise. Quem dá? Início de frase, ênclise obrigatória. É aquilo que a gente viu. A gente não pode começar a frase com pronome oblíquo. Me vou, te amo. Tem que ser amo-te, vou-me. Tá vendo? Verbo no gerúndio. Ali, ó, o professor chegou. Ó, no imperativo, ó. Sentem-se. Não pode, o professor chegou, se sentem. Ali, ó, verbo no gerúndio. Não aceitou a propina fazendo-se, não se fazendo. Mas eu juro que eu gosto de pegar essas duas regras gramaticais e jogar para esta última aqui, ó. Após breve pausa, ó. Porque depois da vírgula você está iniciando uma estrutura. Após breve pausa, ênclise obrigatória. É o que aconteceu aqui, ó. É o que aconteceu aqui. O imperativo, o gerúndio, eles geralmente vêm nessa sequência, né? Depois da pontuação. Então, depois de breve pausa, ênclise obrigatória. Agora vamos falar daquilo, ó. Gente, vocês viram que, voltando, não tem o substantivo aqui, né? Em próclise. Não tenho. Vocês viram que em ênclise, eu também não tenho aqui substantivo. Então, se não for próclise obrigatória e não for ênclise obrigatória, a gente pode usar o quê? Os dois. Ok? Por exemplo, ó, o garoto se machucou ou machucou-se? Vamos olhar o que tá antes? Garoto. Garoto é o que mesmo, gente? Substantivo. Opa! Substantivo é próclise obrigatória? É ênclise obrigatória? Então a gente pode usar qualquer um. O garoto se machucou ou o garoto o quê? Machucou-se. Mas eu tenho um ponto. Lembra que eu falei lá atrás que o português é uma língua proclítica? Então, na oralidade, a gente prefere usar qual das duas? O garoto se machucou. Mas na redação, apesar de a gente conseguir, de a gente ter este aval de usar as duas, a preferência da escrita é por ênclise, ela traz um pouco mais de pompa, né? O garoto manifestou-se, o governo manifestou-se, os homens arrependeram-se. Então, o que que eu, Polly, digo? Apesar de, nestes casos, a gente ter a opção de usar tanto a próclise quanto a ênclise, a gente pode ficar com a próclise na oralidade e na escrita preferir a ênclise porque ela traz um pouco mais de requinte, né? A sociedade arrependeu-se de seus feitos contra a natureza. O homem tornou-se escravo das mídias digitais. Ok? Então, a ênclise é a preferida ali da escrita. Do mesmo jeito, pronome reto, ó. É muito estranho, né? Falar ele agrada-me. Porque na oralidade a nossa tendência é pela próclise. Mas as duas são possíveis, tá bom? Alguns gramáticos mais contemporâneos não gostam muito do ele reto em posição de ênclise, não. Mas se você pegar os normativistas concurseiros, de vestibulares, eles vão dizer que não é partícula atrativa. Show de bola? E aí a gente tem a mesóclise. Você vai usar a mesóclise, gente, o verbo precisa estar no futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. A gente viu o verbo, então, ó, rei, ou ria. Tem que ser a mesóclise. Então,
Já vi muitas provas caindo assim, ó. Darei-te meu amor. E aí o menino marcou que a posição do pronome tá correta. Porque em início de frase a gente não pode começar com pronome. De fato, a gente não pode falar te darei. Mas darei-te não pode. Prof, mas aí eu uso ênclise, não quando o verbo estiver no futuro. Porque quando o verbo estiver no futuro, aí é a magnânima. Mesóclise. Você quebra aqui, ó. Enfia o verbo no meio, o pronome no meio, dar-te e bota o resto da desinência. Isso vai acontecer desde que eu não tenha partícula atrativa. Porque se eu tiver partícula atrativa, ela vai puxar. Ela puxa, não tem jeito. Olha o jamais ali, ó. Igual mandar-lhe-ei. Tá vendo? Mandar-lhe-ei. Realizar o CA. Agora, se eu tiver uma partícula atrativa, vai puxar. Beleza? Próclise puxa. E aqui a gente fecha colocação pronominal em relação a um verbo. Agora vamos para as locuções verbais. O que é uma locução verbal mesmo, prof? É quando eu tenho, gente, ó. Opa, eu já peguei a manha, não pode ficar escrevendo muito ali em cima, porque senão a caneta, ó. Então vamos colocar aqui, ó. O que é uma locução verbal? É verbo auxiliar mais verbo principal. Por exemplo, eu estou cantando, eu quero amar. A gente acabou de estudar verbo. As locuções verbais, elas vão trazer o verbo principal em uma das três formas nominais. Que são quem mesmo, gente? Se você ainda não viu verbo, olha verbo, porque a gente fala exatamente das formas nominais. Tá vendo que um conteúdo puxa o outro? Olha lá, gente. O particípio, ado, ido. O regular, né? O infinitivo, ar, er, ir. E o gerúndio, NDO, cantando, sofrendo, partindo. Prof, e aí eu tenho muita dúvida. Como é que fica essa questão? Bom, aí você vai fazer o seguinte: observe somente o verbo principal. Se o verbo principal estiver no particípio, você vai usar a regra 1. Já já eu digo qual é. Se o verbo principal estiver no infinitivo ou no gerúndio, aí você vai usar a regra 2, ok? Vamos construir aqui com calma. Bom, deste lado é como você vai proceder sem, esse S ali é de sem partícula atrativa. E do outro lado é como você vai proceder com partícula atrativa. Aqui também, ó. E aqui com partícula... Ah, já tá ali, né? Não sei nem por que eu deixei lá, mas enfim. Vamos então? Gente, o que acontece? Se o verbo principal estiver no particípio, regra 1. Se o verbo principal estiver no infinitivo ou no gerúndio, regra 2. Para ficar a diferença entre 1 e o 2, é que o particípio ele é nojento. O particípio ele é nojento. Ele nunca aceita pronome depois dele. Você nunca vai escutar, tenho amado ou, tenho escutado-te, ado-te. O particípio é nojento, ele não aceita. Agora, o infinitivo e o gerúndio, eles são de boa, né? Amar-te, né? Eu estou transformando-o. Existe. O pronome depois de infinitivo e gerúndio, suave. Agora, depois de particípio, tem o ferido-te. Essa é a única diferença. Agora só vamos arrasar. Vamos lá. Deste lado, sem partícula atrativa, ó. Eu tenho aqui, ó. Tenho e o escutado. Gente, vamos lá. Eu posso começar colocando o pronome aqui? Eu quero enfiar o pronome ter. Pode ser te tenho escutado? Não. Porque a gente não pode começar a frase com pronome. Tenho escutado-te? Não, participa é nojento. Não aceita pronome depois. Então só resta eu colocar onde? Depois do auxiliar. Tenho te escutado. E se eu tiver partícula atrativa, o que ela vai fazer? Olha lá, ó. Vai puxar. Não te tenho escutado. Cuidado, porque diverge da oralidade, tá? A gente tá acostumado a dizer não tenho te escutado. Mas o não tem que puxar. Tá bom? E isso soa muito estranho. Mas tem que puxar. Pode deixar no meio não, prof? Não, porque o não tá ali, ele puxa. Professor, pode deixar lá no final do principal? Não, porque o participa é nojento, não aceita pronome depois dele. Agora, e o infinitivo e gerúndio? Aí eles são de boa, né? Sem partícula atrativa. Primeiro, bora lá. Quero amar. Fiz uma coluna, uma linha a menos. Vamos colocar, ó.
Professora, quero amar de novo? Uhum. Já já você vai entender. Vamos botar aqui, estou amando. E embaixo também, estou amando. O que acontece? A única coisa agora que diverge de cima para baixo é que o infinitivo e o gerúndio eles são legais. Então você vai ter duas possibilidades de alocar o pronome. Pode começar a frase com pronome ali, gente? Te quero amar? Não. Você pode deixar depois auxiliar. Quero te amar. Vou até botar de outra cor aqui, ó. Quero te amar. Tá vendo? Quero amar-te. Tá vendo? Quero amar-te. Quero amar-te. Porque o infinitivo ele é legal. Ele aceita pronome depois. Ok? Estou te amando. Pode falar te estou amando? Não. Não pode começar com pronome. E estou amando-te. O hífen é obrigatório ali no principal, tá? No auxiliar, não. Você pode colocar no auxiliar. Se você pegar uns poemas antigos, você vai até encontrar. Vou te dizer com o hífenzinho, né? Mas não é obrigatório no português contemporâneo, já praticamente caiu. Você não vê mais. Mas no principal tem que botar, tá bom? Agora, e se a gente tiver a partícula atrativa? Cuidado, porque a gente vai poder tudo, 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 menos o que a gente está acostumado a dizer. Olha que interessante, ó. Vamos botar aqui a partícula não. Ou ele vai puxar, não te quero amar. Ou você pega e joga esse pronome lá pro verbo principal, longe da atração da partícula atrativa que só influencia primeiro, ó. Não quero amar-te. Só que na oralidade, onde é que a gente põe esse verbo? Não quero te amar. Não quero te ver. Não te quero ver. Ou não quero ver-te. Isso aí é de lascar, viu? Porque contrasta muito com a oralidade. E aí, embaixo, com gerúndio. Ou ele puxa, não te estou amando mais. Ou então, joga lá pro final do gerúndio. O gerúndio e o infinitivo são legais. Eles são da galera. Não estou amando-te. Professora, mas e o não tá ali? Sim, mas ele só é partícula atrativa aqui em relação ao primeiro verbo, tá? Se jogar lá pro final do principal, tá tranquilo, tá suave. Beleza? E aí, cuidado, porque na literatura a gente tem a liberdade de expressão. E na liberdade de expressão, não sei se vocês se lembram, música, célebre. Eu sei que vou te amar. Ó. Opa. Eu sei que. Ó, auxiliar agora. Vou. Vamos botar a câmera pra cima. Eu sei que vou te amar. Ó, o principal no infinitivo. A gente sabe que na literatura existe toda a questão da liberdade, né? Mas o que está acontecendo ali? Vamos botar de outra cor. Nós temos uma conjunção integrante, introduzindo a oração subordinada substantiva. Ó. Eu sei que vou te amar, eu sei isso. Olha lá, partícula atrativa. Opa, se é partícula atrativa, então tem que puxar. Eu sei que te vou amar. Por toda a minha vida eu sei que te vou amar. Ou então, você pega este pronome e joga lá no final, mas aqui vai ser um problema, que vai dar cacofonia. Por mais que o infinitivo aqui seja legal, neste caso, você não vai colocar, porque, olha só, eu sei que vou a Marte, eu sei que vou a Marte, a Júpiter, a Vênus, aí nesse caso você não vai colocar, você vai preferir deixar ali na posição de ênclise ao verbo auxiliar. Beleza, meus amores? Fico por aqui. Agora, exercício. Até logo, amores. Tchau, tchau.